Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Marcela Boni Evangelista, eu sou doutora em História pela Universidade de São Paulo e a minha trajetória acadêmica, né, de modo geral, também aconteceu aqui na Universidade de São Paulo. Eu me graduei em História em 2005 e fiz o meu mestrado também aqui na USP. Antes, né, de chegar no ponto, né, que nos trouxe até aqui, que é falar um pouco sobre a minha tese recentemente defendida, é interessante saber que eu tive a oportunidade de me vincular a alguns núcleos de pesquisa que, de alguma maneira, me orientaram nas escolhas dos temas que eu trabalhei ao longo dessa trajetória acadêmica, né? Um deles foi o Núcleo de Estudos da Violência, onde eu fui bolsista de iniciação científica e pude entrar em contato com alguns temas que, né, foram tomando corpo aí nas minhas reflexões. E depois o Núcleo de Estudos em História Oral, né, o NEL, que é onde a gente está, né, que essa sala é desse núcleo, onde eu estou, né, como pesquisadora desde o ano de 2006, e foi nesse universo, aqui nesse ambiente, que eu tive a oportunidade de elaborar o meu projeto de mestrado, né, que foi um projeto, uma pesquisa realizada com mães de internos da Fundação Casa, e esse trabalho eu defendi no ano de 2011. Praticamente em seguida eu ingressei no doutorado, e aí é que vem o que nos trouxe até aqui, né, que é qual foi essa pesquisa. Bom, eu defendi a tese em junho, né, desse ano, especificamente no dia 30 de junho de 2017. O título da minha tese é Dilemas da Sobrevida, o Aborto. Foi um trabalho realizado a partir, né, dos procedimentos e das teorias da história oral. E vou falar um pouco sobre como que essa pesquisa, né, se desenrolou. Na verdade, ela não tem como ser desconectada do meu trabalho de mestrado, porque a ideia de trabalhar o tema do aborto tem a ver com os assuntos e as questões que fizeram parte da minha pesquisa de mestrado, que foi pensar principalmente o papel da mulher enquanto mãe na sociedade e pensar isso, né, historicamente. Então, diante da oportunidade que eu tive de conhecer histórias de mulheres, mães, que tiveram uma maternidade não idealizada, uma maternidade que não é aquela vendida, né, pela mídia, pela propaganda, eu acabei pensando num conceito, numa categoria que seria o que é uma maternidade adversa, né? Ou seja, uma maternidade que é vivenciada em condições que não são aquelas consideradas ideais. E pensei no quanto o direito à maternidade deveria ser pensado, não só como uma imposição social. A mulher tem que ser mãe, né? A mulher, para ser completa, ela tem que ser mãe. Mesmo essas mulheres mães na adversidade, assumindo esse papel como importante nas suas vidas, passei a pensar cada vez mais na importância de aprofundar essa questão. E aí o tema do aborto, ele veio, né, como a saída para chegar onde eu queria, que era questionar esse papel de mãe, né, direcionado às mulheres, e pensar também de que maneira que as relações de gênero, né, de que maneira o papel dos homens pode estar envolvido nessa questão, que é uma questão extremamente subjetiva, né, mas que também encontra ecos de grande importância no espaço público, político. Então, assim, toda essa gama de possibilidades se abriu, né, e o que me direcionou desde o início, né, tanto no meu trabalho de mestrado quanto no de doutorado, foi fazer esses trabalhos a partir da história oral. E o que é isso, né, na verdade? A história oral, ela tem como base a elaboração de documentos a partir de entrevistas, né? Então, as entrevistas, que no meu caso foram gravadas com apenas o gravador de áudio, elas depois disso são transcritas, transcriadas e analisadas, né? Analisadas inclusive em seu conjunto, de que maneira que cada uma, né, cada história, cada experiência pode apresentar convergências ou particularidades.
Então, eu elaborei um projeto, né? Mas assim, ainda tinha muitas questões que eu precisava resolver, que eu precisava me amparar teoricamente, e nesse sentido teve muita importância também a possibilidade de participar de um outro grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisa, grupo de estudos em gênero e história, que é, né, um grupo mais novo aqui do departamento, mas que teve uma importância assim incrível do ponto de vista principalmente teórico, né, de poder ter um espaço de discussão sobre as principais referências no que diz respeito às questões da história das relações de gênero, mesmo de história das mulheres, e de pensar onde que meu trabalho entra, né? Afinal de contas, o tema do aborto é um tema que pode ser trabalhado em diversos âmbitos, mas o que me chamou muito a atenção desde o início foi que não tinha nenhum trabalho de história especificamente sobre o aborto aqui no Brasil. Então eu conseguia encontrar referências, né, sobre o aborto em outros tipos de trabalho. Trabalhos sobre cotidiano, trabalhos de história das mulheres, mas assim, um que se voltasse especificamente para essa questão não tinha acontecido. A única referência que eu encontrei, né, que tentava traçar uma história do aborto, é de uma autora italiana, né, que tinha sido traduzido para o português, né, em Portugal no ano de 2007 e que foi uma base importante, né? Mas muitas discussões eu pude estabelecer a partir de uma interdisciplinaridade, né, de trabalhos da antropologia, de trabalhos relacionados às várias áreas da saúde, né, da saúde pública, da enfermagem, trabalhos do direito. Então, assim, para mostrar o quanto esse tema ele está conectado a uma série de outros campos de estudo, né? Então, esses foram alguns dos vários desafios que eu encontrei, que foi pensar tanto historicamente esse tema, como ele surge, como ele aparece, como que eu poderia estabelecer diálogos com outros campos de produção de conhecimentos, né? E depois veio a parte que é a central do meu trabalho, que foi realizar as entrevistas, né? Então a gente trata de uma questão que é um tabu, que é polêmico, que no Brasil é um crime, né? Então realizar as entrevistas implicava uma série de questões éticas que precisariam também ser refletidas ao longo dessa pesquisa. Então, a grande parte das pessoas que colaboraram com a minha pesquisa são anônimas, né, no trabalho também, e apenas 2 pessoas que são de movimentos sociais militantes são pessoas que são identificadas e assim o quiseram, né? Mas no mais, inclusive esse aspecto do trabalho, né, de ser um trabalho que lida com fontes, que não são fontes estáticas, né, que eu cheguei num acervo e peguei lá um material, ou um material da imprensa, ou mesmo um material audiovisual produzido sobre o assunto, eu estava lidando com pessoas, e nesse sentido a importância enorme de poder retornar a essas pessoas com o resultado das entrevistas, né, e permitir que elas pudessem fazer reparos que elas considerassem necessários, sempre visando principalmente a não identificação, mas percebendo sempre o quanto essas pessoas viam a importância dos seus relatos para um tema que é de uma importância muito maior. Bom, então uma das coisas que se mostra de importância nesse trabalho é a elaboração das fontes, que evidentemente tem uma série de críticas, né, do ponto de vista da fidedignidade ou de que maneira que o pesquisador que produz a sua própria fonte estabelece um rigor com os procedimentos acadêmicos, etc. Mas aproveito a oportunidade para dizer que existem, né, diversos elementos que dão um aparato bastante sólido para essa produção ser esclarecida, né, ter bases que demonstram a sua conexão com esse rigor, né, que é exigido e que é extremamente importante. Então eu vejo que esse trabalho, que teve como resultado, né, 16 entrevistas, né, 16 relatos, 13 mulheres e 3 homens, né, e pessoas que tiveram experiências muito variadas em relação ao aborto. É importante dizer que se trata do aborto induzido, né,
e algumas pessoas que concederam a entrevista não tinham necessariamente passado pela experiência, né, individualmente, mas, por exemplo, profissionais de saúde ou pessoas, né, que tiveram outras formas de lidar com esse assunto, seja publicamente, seja no âmbito pessoal, puderam contribuir para essa minha reflexão, que me trouxe algo muito especial, né, do ponto de vista, né, da pesquisadora, da mulher, da pessoa que acredita na importância de se debater, tanto historicamente como socialmente, politicamente, esse assunto, que além de ser um trabalho de história oral, se insere, né, num âmbito de história do tempo presente, e está conectado de alguma forma à história das mulheres, das relações de gênero, mas que não deixa de estar extremamente vinculado à história pública, uma vez que tem o interesse, tem a vontade de que esse trabalho seja publicizado, encontre canais de discussão em ambientes, seja acadêmicos, seja fora da academia, mas que promovam esclarecimentos a respeito desse tema que historicamente, socialmente é tão importante.